Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Miramar Construtora, Colorado Concept, Saad Tech Automação Residencial, Supervisão Vistorias Automotivas, Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado. Olá, começa mais um Auto GP. Inscreva-se no nosso canal no YouTube, ative o sininho para receber as nossas notificações e siga a gente no Instagram. Anote aí, programa.autogp. Bora acelerar com a gente. No programa de hoje você vai ver chave para um sonho, as vantagens do consórcio Auto. Caiu no gosto do brasileiro, caiu na economia de uma forma redondinha. Controle na mão ou conforto? As diferenças entre os câmbios manual e automático. Manutenção interna da caixa de transmissão nem é mecânica nem automática. Se não houver uma quebra por um problema específico, é desnecessária qualquer tipo de manutenção. E o Momento Velocidade com Tony Vasconcelos. Tudo o que aconteceu no GP de Miami de Fórmula 1, quarta etapa do Mundial, mais uma vitória de Kimi Antonelli e da Mercedes. O AutoGP começa falando de um modelo de negócio considerado o principal motor das vendas de veículos no país. O consórcio Auto é uma velha receita para realizar o sonho de colocar um carro 0 km na garagem. Os números comprovam a importância do sistema de consórcios no país. Segundo a Associação Brasileira de Administradoras de Consórcio, ABAC, o setor fechou 2025 com recordes históricos. Pela primeira vez, superou a marca de 5 milhões de novas adesões em um único ano. Atualmente, há mais de 12,8 milhões de participantes ativos no Brasil. O segmento de veículos leves lidera o ranking com quase 2 milhões de novas cotas vendidas por ano. É uma modalidade que caiu no gosto do brasileiro, caiu na economia de uma forma redondinha, tem aumentado 30%, 40% ao ano a procura por um aumento do consórcio, tanto imóvel como automóvel. É um jeito de você poupar. Mas por que tanta gente está migrando para essa modalidade de negócio? Um jeito de você comprar sem juros. Que a gente fala em juro barato, juro básico, 0,99 ao mês, não sei o quê. Se você multiplicar isso por 5 anos, você compra 2 carros. O número de prestações de consórcio de automóveis no Brasil varia, geralmente entre 43 e 151 meses, dependendo da administradora e do valor da carta de crédito. O consórcio de automóvel ele já tem um bem que quer comprar o melhor. Então ele vai ter o bem dele para vender, para dar entrada, e o consórcio ele soma com o valor do carro que ele... Ou quem não tem nada já compra uma cota mais ou menos do valor que você pretende ter o carro, 100 mil, 150, 200, 300... Vai depender do valor do carro que você quiser e você já contrata a cota e vai pagando sem sentir. Também tem o seguro de vida incluso. Fernando Toledo explica que o lance é uma oferta em dinheiro feita antes da Assembleia. Cada administradora tem suas condições para o sorteio, mas geralmente acontece uma vez por mês. O lance é livre, né? Você dá o quanto você quiser. O lance mais alto, o ganhador leva naquele mês, além do que foi sorteado, e no começo do grupo, como são lances mais altos, tudo, você chega a ter 4, 5, 6 lances numa assembleia contemplados.
A nova geração do Mercedes Classe C é elétrica. O modelo com uma nova bateria de íon de lítio proporciona até 762 km de autonomia. A versão C Formatic tem 489 cavalos de potência e acelera de 0 a 100 km por hora em 4 segundos. O sistema elétrico pode oferecer recarga rápida e recuperar 320 km de autonomia em 10 minutos. A chinesa Dongfeng Motor chega ao mercado brasileiro em agosto com modelos elétricos. De início vão ser importados, mas a montadora promete usar a fábrica da Nissan em Resende, no Rio de Janeiro. A Dongfeng é estatal e, na China, mantém parcerias com várias montadoras como Nissan, Honda, Stellantis e Kia. A Porsche apresentou o novo Cayenne Coupé elétrico, mais uma aposta da empresa alemã. A versão de entrada tem 408 cavalos de potência. Vai de 0 a 100 em 4,8 segundos. A mais potente, Cayenne Turbo, entrega 857 cavalos. Com Overboost chega a 1.156 cavalos, o que torna o carro de rua mais potente do mercado. Faz de 0 a 100 em 2,5 segundos. A velocidade máxima de 261 km por hora. Depois do intervalo, Tony Vasconcelos chega com o Momento Velocidade. Não saia daí! Eu vim de longe, cruzando o oceano com um propósito: vencer. E assim, a vida foi se encaixando. Eu já não estava mais sozinho, já éramos nós. Diante das adversidades, superamos obstáculos, crises, sempre em busca de nossos ideais. Hoje, transformar vidas, realizar sonhos, impulsionar o progresso e, principalmente, deixar um legado relevante virou nossa obrigação. Abrimos novas portas onde ninguém mais ousava. Acreditamos no amanhã, mesmo quando hoje parecia incerto. Entendemos que nesses 50 anos, mais do que grandes realizações, o que de fato estamos construindo são grandes momentos. Grupo Mendes, sempre construindo histórias. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456.
Olá, meus amigos, olá, minhas amigas. É o Momento Velocidade que chega com a 4ª etapa do Mundial de Fórmula 1, Grande Prêmio de Miami. Vitória de Andrea Kimi Antonelli da Mercedes. 19 anos, 4 corridas no ano, 3 vitórias, líder do campeonato. George Russell venceu na Austrália, Antonelli venceu na China e no Japão e agora em Miami. A Mercedes continua vencendo, né? Apesar das modificações na regra, mas a McLaren melhorou muito, como eu disse que faria, já passou a Ferrari e está muito bem, venceu o Lando Norris, a Sprint Race em Miami, e o Norris foi segundo, ainda tentando chegar no Antonelli, e não conseguiu, com o Piastri em terceiro na corrida principal. McLaren trouxe, como todas as equipes, exceção a própria Mercedes, não trouxe muito, upgrades, desenvolvimento, trabalhou túnel de vento, trabalhou simulador com seus pilotos e todos trouxeram novidades para Miami nas modificações das regras, que eu já disse aqui quais foram as principais, e surtiu efeito. Acho interessante que o Toto Wolff falou, quem não gostou da Fórmula 1 antes aí dos 3 corridas, então agora que se esconda. Não tem nada a ver, a Mercedes venceu com todos os méritos. Ninguém está querendo mudar a regra por causa da Mercedes. É por causa da parte esportiva. Então as questões esportivas são importantes, né? Não pode ser elétrica dependente a Fórmula 1, já falei isso aqui. Então não tem nada a ver, a Mercedes venceu com todos os méritos do mesmo jeito, apesar que o Russell está tendo muito trabalho com esse carro. E eu acho que vai chegar uma hora que, como no ano passado o Piastri estava dando em cima ali o couro no Lando Norris, se o Antonelli botar as mangas de fora, eu não sei se eles vão apoiar o Russell. Eu espero que não. Espero que não. Espero que deixem livre essa briga. Porque o Kimi Antonelli merece muito o que está fazendo. É de uma perfeição esse rapaz aos 19 anos que é assustadora. O menino é um dos melhores pilotos junto com o Verstappen dos últimos 20 anos a ele. Não dá pra, só se a coisa cair muito, né? Tá? É muito cedo, Tony. É muito cedo, mas o que ele tem feito... O que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, vejam como está aí a evolução no quadro. Esse quadro, ele demonstra a evolução dos tempos, em média, em relação a quem ganhou tempo, que se aproximou da Mercedes, vamos chamar assim, e quem perdeu mais tempo. Vamos nos ater aí aos primeiros apenas, porque lá para trás vem a Aston Martin, vem a própria Cadillac. O Antonelli é a referência, 0. A McLaren perde, em teoria, em média, apenas 0,02 em relação à Mercedes. O Verstappen já ultrapassou a Ferrari em relação a essa corrida. Fez um corridaço, mas foi punido por ter cruzado a linha dos boxes. E o Leclerc, que também foi punido em 20 segundos, já explico por quê, trouxe a Ferrari a 46 centésimos da Mercedes. Então, existe claramente uma aproximação. A nota, que não é das melhores, é para o Russell, que ficou 77 centésimos atrás aí do próprio Antonelli, nessa média tirada em Miami. Essa questão englobando todas as 4 corridas, tá? É bom que fique claro que isso engloba as 4 corridas, né? Com um déficit, como eles chamam, né? Um average, uma média, e a fonte eu quero dar aqui é o Get the Data, né? O Get the Data, que é um site. Essa questão é importante notar que existe a evolução dos demais, mas a Mercedes ela está ainda à frente e ela não ficou parada. A Ferrari trouxe modificações. A Red Bull tinha um problema no steering wheel, na coluna de direção. O Verstappen explicou que isso não é fácil de resolver. Engloba a aerodinâmica, engloba a suspensão dianteira, e que ele sentiu que isso estava resolvido após essas 5 semanas de parada, né? A Ferrari tinha problemas, e ainda os tem, por ter um turbo menor, colocado de forma diferente, que durante a corrida ele não consegue o desempenho que tem na largada. O Leclerc pulou na ponta, foi para a ponta. Mas a Ferrari tem o déficit no trem de corrida, no momento da corrida. E isso vai ser um problema para a Ferrari. A Ferrari pensou que tinha um carro na mão absolutamente tranquilo, mas isso tem sido um problema.
Então, o que eu tenho visto na Ferrari é o que o Hamilton disse. Precisa melhorar a potência de motor a combustão. Porque o turbo ele já tem colocado lá, não dá para mexer. A parte elétrica tem feito seu trabalho. Então, na verdade, a Ferrari tem esse problema do motor a combustão. E a questão da Red Bull ter melhorado é uma questão muito também do próprio Verstappen, né? Não dá para saber com relação ao Isaac Hadjar, porque ele bateu logo no começo, ficou revoltado e tal. E o que eu percebo que todo mundo está correndo atrás da Mercedes, mas as evoluções da Mercedes também vão aparecer. Agora no Canadá tem um pacote novo de evoluções, né? Aerodinâmicas principalmente. E a Mercedes tem problemas de desgaste de pneus. Isso ela tem. Então a gente tem acompanhado essa mudança. A mudança para mim foi muito positiva em Miami. O super clipping, aquele negócio de alimentar a bateria no final da reta, já diminuiu. Nós tivemos, por exemplo, no Japão, no trecho de alta, saindo da 130R, se encaminhando para a chicane, uma perda de velocidade em números de 60 km por hora. E agora, ao final da reta em Miami, nós tivemos uma perda de super clipping entre 25 e 30 km, no máximo. Então já foi uma coisa que deu aos pilotos um alento para trazer um acerto diferente. Essa recuperação de energia já foi diferente, o deployment já foi diferente. Tudo baseado naquilo que as equipes puderam mexer em relação às regras que eu já expliquei. Quem quiser ver aí, há 2 programas eu expliquei as regras detalhadamente, a mudança delas. Então, esse quadro nos traz muita visão do que a McLaren tem feito principalmente. Eu acho que a McLaren será adversária da Mercedes durante a temporada, com a Ferrari tentando chegar com dificuldades maiores e com a Red Bull, leia-se Verstappen, tentando chegar em cima também. E lembrando que o Leclerc foi punido na parte final porque ele acabou rodando e batendo, perdeu ali muito o carro no fim, foi ultrapassado pelo Piastri, perdeu o pódio na última volta e depois ficou sem conseguir virar para a direita. O que ele fez? Cortou a pista. Quando ele chegou na reta, o Verstappen ainda ganhou a posição dele e tivemos o Leclerc tomando 20 segundos. Né? Antonelli em primeiro, Norris em segundo, Piastri em terceiro, Russell em quarto, Verstappen em quinto, Hamilton apenas o sexto. Vejam a dificuldade que a Ferrari teve, né? No final de corrida principalmente. O Franco Colapinto foi o sétimo, a Alpine evoluiu, o Leclerc ficou em oitavo com a punição, né? E o Sainz em nono com a Williams. Vamos aguardar agora, teremos o GP do Canadá. O GP do Canadá virá com muitas evoluções no dia 24 de maio. McLaren promete muito e a Mercedes promete que vai trazer muito mais. Olho em Kimi Antonelli. Salvo engano, esse menino é o novo fenômeno, já é, né? Mas precisa mais tempo para confirmar, da Fórmula 1. Ele é o novo fenômeno da Fórmula 1. Obrigado, fique conosco, tem mais AutoGP. Até semana que vem. Tchau. A seguir, as diferenças entre os câmbios manual e automático. O AutoGP volta já. Ter o carro sempre em ordem, para rodar tranquilo por aí. Todo mundo na Baixada já sabe. Todos os caminhos levam a Blanco Pneus. Cuidando bem do seu carro desde 1980. Blanco Pneus, 2 lojas em São Vicente, Avenida Antônio Emerick, 551 e 456.
Reliance é uma das mais modernas empresas de agenciamento e operação portuária do país, com certificado ISO 9001 e vasta experiência de mercado, atuando no cais comercial e em terminais privados de Santos. Garantimos mais segurança e eficácia no manuseio de carga geral, fertilizantes, celulose, offshore e carga de projeto. Contamos com moedas ecológicas, a melhor solução para descarga de granéis sólidos pulverulentos. Reliance, agenciamento e serviços portuários. Residencial Ilha de Paros, o mais esperado empreendimento da construtora Ingeplus. Apartamentos de 84 a 124 metros quadrados, 2 ou 3 suítes e varanda gourmet. Lazer para toda a família com piscina, salão de festas, espaço grill, salão de jogos, fitness e sauna. Localização excepcional, a 1 quadra da praia. Avenida Epitácio Pessoa, número 111. Visite o plantão no local ou acesse ingeplus.com. Manual, automático, automatizado, AT, CVT, DCT, parece até uma sopa de letrinhas. A diferença entre esses tipos de câmbio mexe no seu bolso e no seu conforto. Primeiro, vamos falar do câmbio manual raiz que vem perdendo espaço no Brasil. Mais de 60% dos carros 0 km saem de fábrica sem o pedal esquerdo da embreagem. Você sabe o que acontece debaixo do capô quando pisa no pedal esquerdo para mudar a marcha? Quando você pisa na embreagem, você para o funcionamento do câmbio para que o câmbio possa fazer o engate mais facilmente e quando você solta a embreagem ele volta a engrenar no motor e transferir a potência do motor para as rodas. Ou para o diferencial, quando a tração é longe do câmbio. Então ela é fundamental para você prevenir desgaste, quebra. Antigamente, muitos anos atrás, a gente tinha que acertar o tempo das trocas de marcha porque arranhava, enfim. Hoje em dia tem uma série de componentes dentro da caixa de marchas mecânica que facilita esse engate, mas precisa da embreagem para que não haja um desgaste prematuro de tudo que está lá dentro. O câmbio AT automático convencional é o mais robusto e comum nos carros que circulam no Brasil. Representa 40% das vendas dos modelos novos. O automático convencional utiliza um sistema chamado conversor de torque, que faz a transferência de torque e monitora a transferência de torque entre motor e câmbio e transmissão. E ele trabalha basicamente com pressão de óleo interna, né? Se você não tiver óleo fluido circulando dentro do câmbio, ele não tem tração. Tanto é que em caso de acidente, quando há quebra de carcaça e perda desse óleo, o carro perde a tração e o carro para por falta de pressão de óleo. O sistema CVT, continuamente variável, vem ganhando espaço e detém 21% do mercado. É considerado o mais econômico. Tem basicamente 2 polias cônicas dentro e são ligadas por uma correia metálica normalmente, né? Então ele não tem marchas pré-definidas, ele tem um sistema de marchas infinito. Os câmbios de CVT mais modernos agora eles têm simuladores de marchas, né, que simulam a posição dessa correia em algumas posições, como se ele tivesse marcha, né? Eles chamam de 5, 7 marchas simuladas, né? Mas na verdade ele não tem marchas, ele tem uma transmissão continuamente variável, essa é a tradução para o CVT. Os câmbios de dupla embreagem, conhecidos como DCT, são mais utilizados por SUVs compactos e veículos de luxo. São perfeitos para quem gosta de esportividade ao volante. Ele não tem aquele movimento de apertar a embreagem e soltar, ele simplesmente muda de uma embreagem para outra a cada troca de marcha. Então as trocas de marcha dele são mais rápidas e hoje em dia ele está sendo usado nos carros com maior torque, esportivos, pela rapidez da troca e pela resistência, né, que eles já são projetados para aguentar torques mais altos e para trazer uma condução mais esportiva e um câmbio mais resistente para veículos de alta performance. E os carros elétricos? Ao contrário dos modelos a combustão, não precisam de marchas para ganhar força, ou seja, torque e velocidade. Alguns modelos possuem câmbio de 2 marchas apenas, mas eles é praticamente uma troca automática, você nem percebe, né? Mas a maioria deles não precisa de torque pela concepção do motor, ele tem torque a qualquer situação de giro, né? Desde baixa rotação até em alta, ele tem uma subida de giro muito rápida, muita força, então ele não precisa de uma transmissão.
O que tem, a maioria deles tem uma pequena caixa de transferência, às vezes, banhada a óleo, que tem esse tipo de manutenção para a gente fazer. A manutenção depende do tipo de transmissão. No caso do câmbio manual, é preciso ficar atento à troca de óleo de embreagem. O que mais a gente faz de manutenção no carro é verificação se não tem nenhum vazamento no intervalo das revisões. Ele não tem perda de óleo. Hoje em dia é considerado pelo menos a preocupação de troca ou substituição num câmbio mecânico vai acima de 100, 150 mil quilômetros. Então é baixíssima a manutenção. Quem tem carro com câmbio automático ou automatizado também deve ficar atento. Alguns modelos já começam a manutenção a partir de 80 mil quilômetros, uma substituição de fluido, dependendo do modelo, dependendo do ano, mas manutenção interna da caixa de transmissão nem é mecânica nem automática. Se não houver uma quebra por um problema específico, é desnecessária qualquer tipo de manutenção. Ponto final em mais um Auto GP. Obrigado pela companhia, eu te espero na próxima semana. Até lá. Tchau. Programa Auto GP. Oferecimento Blanco Pneus, Audi Center Santos, Miramar Construtora, Colorado Concept, Saad Tech Automação Residencial, Supervisão Vistorias Automotivas, Ferreira Imóveis, nascida em Santos, vendendo o mundo. Absoluta, certeza do melhor negócio. Bom Tempo expresse seu interior. Reliance, agenciamento e serviços portuários. E Toledo Corretora de Seguros, 45 anos ao seu lado.